Então hoje é sexta-feira, dia 1º de novembro de 2019 e como prometido, vou fazer um workshop sobre luto para você, terapeuta, para você começar a pensar em como você levará o seu paciente a atuar com o processo de luto. Pode ser que muitas vezes esse processo de luto gerou outras coisas na vida dele, pode ter gerado uma depressão, pode ter gerado uma compulsão por guardar objetos, por comer, por compras, por relacionamentos. O luto pode gerar ou desativar, alguns transtornos que já estavam ali. Um paciente meu, ele falou uma frase que eu achei fantástica, Às vezes é como se a situação toda fosse um bujão de gás que está com furinho e vai vazando, vamos dizer assim. E aí acontece alguma coisa e BUM! Então a situação já vem acontecendo, o luto vem como esse gatilho que dispara outras coisas. Então como trabalhar isso com o seu paciente? E eu já acabei de mandar uma mensagem para vocês para pensarem assim: se você fosse uma pessoa, que tem um amor incondicional por alguém, por um filho, ou por um pai ou uma mãe, ou pelo marido, ou por um amigo, ou por alguém, se você tem essa disponibilidade interna de amar incondicionalmente alguém, se você consegue fazer isso de uma forma extrovertida, como seria se você trouxesse essa energia para dentro e pudesse te amar incondicionalmente? Como seria? Como seria esse amor incondicional por você mesmo? E ainda pensando sobre isso, você pode levar o seu pensamento e o pensamento do seu paciente à seguinte forma: se você ama incondicionalmente aquele que se foi, como seria você se amar incondicionalmente? Amá-lo e se amar. Amá-lo e se amar. Como seria? E ainda vamos mais fundo. Muitas vezes a pessoa que está em luto reclama com Deus. E reclama com Deus do porquê que perdeu aquela pessoa, ou porquê que perdeu naquele momento, ou fica se questionando o porquê aquela situação aconteceu, porque em algumas situações a pessoa faleceu por um erro médico, ou faleceu por um acidente, ou de carro, de moto, de avião, numa situação em que muitas pessoas morreram também, ou numa situação em que somente ele morreu e ninguém morreu, todo mundo ficou vivo, só aquela pessoa morreu. Então, em algumas situações, a gente fica questionando por que a pessoa morreu, e alguns ainda se questionam e brigam com Deus por que que isso vem acontecendo, Por que de tanta dor que eu estou sentindo, por que que isso está comigo? Então, essa dinâmica que eu vou trazer para vocês, ela fala com esse amor incondicional e fala também com esse amor a Deus, O Deus interior que mora dentro de você. Então, levar o seu paciente a pensar assim: se você fosse Deus, e Deus tem um amor incondicional por nós, não é mesmo? Então, se você fosse Deus e Ele tem um amor incondicional por nós, e você fosse aquele Deus que, assim como Ele criou o céu e a terra, assim como Ele criou todos os planetas, assim como Ele criou a vida na terra, e criou todos os animais, criou o ser humano, Ele criou tudo aquilo. Então, Ele é um poder criador. Se nós ativarmos esse amor incondicional e esse poder criador e imaginássemos que está tudo preto, cheio de nada, mas também cheio de possibilidades, mas está tudo preto, não tem nada ali. Nós, nesse movimento, poderíamos por um momento ser esse Deus, porque estamos aqui no setting terapêutico, podemos ser esse Deus.
E se eu sou Deus nesse momento e eu tenho um amor incondicional por mim e por aquilo que eu crio, então nesse preto, o que eu poderia estar fazendo? Essa folha que eu tenho aqui, para você, terapeuta, você pode comprar na papelaria, chama papel mágico, ou você pode pegar uma folha de papel mais grossa, né? Não pega sulfite, pega uma mais grossa. Passe giz de cera, várias cores, em vários movimentos, e passe bastante, faça toda a folha fechadinha. E depois você pega a tinta guache e pinta de preto, várias camadas para ficar grossinho. E o seu paciente com uma tampinha de caneta, né, que é plástico, ou esse daqui vem junto nesse kit, que é como se fosse a pontinha da tampinha da caneta. E você vai permitir que o seu paciente, ele faça a sua obra se ele fosse Deus. Então, fica aqui comigo que eu vou fazer essa obra comigo. E eu peço que você pare esse vídeo e pegue esse material também. E daí, então, siga comigo e vamos fazer juntos. Porque no final desse vídeo eu vou estar falando sobre a análise e como você vai estar com o seu paciente, ok? Então pause aí, pega o material e depois nós nos vemos. E você que já está me acompanhando de modo direto ou que já pegou o material, vamos lá fazer. Cada um pode fazer o seu desenho. Você está sendo quem? Deus, o seu Deus, nesse momento, nesse setting terapêutico, nesse momento. Não estou pedindo para você utilizar isso de modo externo, numa extroversão e ser Deus para as pessoas. Não, você está sendo aqui para você, aqui e agora, o seu Deus. E você está se amando incondicionalmente. Então, perante isso, você é um Deus criador. O que você criaria para você? Vamos lá? Vamos experimentar esse papel? Não só o papel preto, né? O papel de ser Deus, de todas as possibilidades. Eu vou fazer um desenho que começou a surgir na minha mente e você faça o mesmo. Perceba que no papel, né, ele vai saindo. A princípio ia ficar uma bolinha preta no centro, mas agora ele começou a vir a cor e deu vontade de abrir. E você, como é que tá indo aí? Começou a riscar? Nossa, a princípio ia ser uma mandala, né, porque foi a primeira imagem que eu vi. Mas agora, com esse fruto, me parece outra coisa. Que foi um desenho que eu fiz ontem. Isso que é interessante você, terapeuta, desenhar todos os dias, mentalizar-se todos os dias, para você ir conhecendo os símbolos e conhecendo você mesmo. Você vai pegar os seus desenhos e vai analisar como se fosse o desenho do seu paciente. E claro, você vai levar isso também para sua arte terapeuta ou psicóloga, né, ou terapeuta holístico que você confia para cuidar de você. Sempre precisamos de um espelho, não é mesmo? Nossa, tá estranho isso aqui, eu não tô conseguindo fazer o que eu quero. É como se fosse essa, vamos dizer assim, cereja caindo na água. Mas tá indo. Vamos lá?
desejo até então, ele simboliza uma fecundação, né? A origem, o campo de origem, o campo fecundado. Percebem? Uma fruta, né? Com semente, que a cereja tem uma semente dentro, bem grandinha. Quem já comeu cereja, por acaso veio a cereja, como eu falei no início, ia ser uma mandala, foi o que veio na minha mente, uma mandala toda simétrica, né, com várias pétalas, mas agora me tocou uma outra sensação, e é essa sensação da fecundação. E você, o que vem fazendo aí? Vai pensando sobre o símbolo e permitindo que aquilo que a sua consciência não permitiu inicialmente, né, vá trazendo. Então você pode ir mudando, afinal quem é você? Agora, né? Você é o Deus. E a mesma coisa eu digo em relação ao paciente, ele vai ficar em dúvida, que eu fiz essa atividade com alguns pacientes em luto, ele vai ficar em dúvida se ele pode criar, se ele deve criar, se ele quer criar. Mas isso é nossa função, auxiliá-lo a sair do estado de dificuldade, né? Nós somos facilitadores da alma humana. Então nós vamos apoiá-lo nesse movimento que ele precisa de um ego auxiliar, que é o seu. Então realizar, encontrar esse potencial, esse Deus interior. E algumas pessoas podem me perguntar, mas nossa, é assim que você vai trabalhar luto com as pessoas? Bom, quando a gente está em guerra com o Deus do lado de fora, a gente também está em guerra com o Deus do lado de dentro, com o nosso self, com o nosso caminho, muitas vezes com a nossa criatividade. Então, nós começamos a trabalhar o luto sempre do ponto em que nós vamos aumentar ou ativar o lado sadio do paciente, né? O lado da fé, da esperança, de que existe uma resiliência, né? Então nós vamos começar pelo lado positivo. A gente não vai começar, por exemplo, utilizando tinta com ele já está no estado liquefeito de emoções que o invadem, né? Que o impossibilitam, ou que criou, né, uma doença mental, ou desenvolveu, né, abriu a porta para isso. Porque o luto, como eu falei, pode levar a pessoa a tantos e tantos sofrimentos mentais, inclusive a própria demência, Alzheimer, dificuldades de compreensão, problemas na memória, tudo que nós podemos dizer que seria uma questão neurológica, o luto pode levar, né? E assim como uma apatia, uma dificuldade de viver a vida, uma depressão, né? Olha só, não tinha imaginado essa água aqui toda. É como que me dá a sensação assim de que essa semente não é só a fecundação, mas também a conexão com o self, né? Essa água simbolizando o mar do inconsciente e aqui simbolizando, né, essa pequena cereja simbolizando o meu ego em contato com esse inconsciente, que é o que eu tenho buscado na minha análise, né, a realmente estar em contato com o que é meu e não com o que o mundo diz que eu tenho que fazer. Esses dias eu escutei um vídeo que o cara falava assim: você tá sendo quem você é? Quem é pra você ser? Ou você foi vivendo a vida e pegando as caixinhas que estavam ali à disposição e foi se adaptando e fazendo dela como se ela fosse a sua vida, como se ela fosse a sua missão?
né? E tem pessoas que são hiperadaptáveis, talvez você seja uma pessoa hiperadaptada, como eu também. Posso estar nesse nível de hiperadaptada em algumas situações da vida, e como terapeuta você sabe, nós não estamos nunca 100% prontos, né? E a nossa consciência adora ficar no mesmo lugar de sempre. Olha, quanto mais eu abro isso aqui, mais eu tenho vontade de abrir. Então vamos seguir esse desejo. E parece um campo nutritivo isso daqui, né? Pelas cores que ficam aqui embaixo nesse papel mágico. E você vai acompanhando o seu paciente, permitindo que ele crie, recrie, né? Quando eu fiz essa atividade com uma paciente minha, ela falou assim, mas e se eu errar? Aí eu disse assim, como facilitadora, e você também pense sobre isso, né? Porque nessas horas nós precisamos de estar antenados, né? Para não dar uma resposta muito inadequada ao que o paciente está falando. E daí você pode responder assim, por exemplo, mas Deus erra? Deus escreve certo por linhas tortas. Com você é a mesma coisa. O que você criar aqui, agora, é o que é para ser criado, do jeito que há de ser criado. Né? E como era uma criança, eu falei para ela assim, Deus não criou o ornitorrinco? Ele não é um mamífero, né, porque está estudando biologia, não é um mamífero que tem bico? E não é que o mamífero que tem bico consegue mamar? Então, se tudo isso é possível, você também pode criar o que é impossível aqui. E como essa pessoa que está em luta, ela precisa da sua energia, do seu otimismo, do seu posicionamento a favor, realmente precisa do seu papel de facilitador, tá? Para atravessar as barreiras que estão contendo ela e deixar ela transbordar essa emoção. Eu acho que pra mim é isso. Não, tem mais alguma coisa. Vamos lá? Tem um movimento aqui que eu tô sentindo. Eu utilizo bastante da intuição e também... olha o que tá acontecendo. E também facilito com que o paciente possa utilizar da intuição dele, sair bem do mundo concreto e ir para o mundo do que não existe. Ai, agora sim parece que o movimento tá aí. Vamos analisar então? Você que é terapeuta, você deve ter este livro, Dicionário dos Símbolos. Tem ele em PDF, eu ouvi falar, eu não tenho em PDF, eu gosto de tê-lo aqui. E vamos ver se existe a cereja. Porque depois que você faz atendimento com a pessoa, você vai conversar sobre isso na vida dela. E você vai analisar. Cereja, tem cereja. A cereja, fabricada pelo ferreiro divino, é a bebida da soberania. O nome da rainha, que personifica a sabedoria sobre a Irlanda, designa também a embriaguez. Nas grandes festas, a cerveja é consumida... Ah, não, é cerveja. Por isso que eu tô vendo que tá estranho. Cereja. Vamos voltar aqui, gente, ó. Ali era cerveja, aqui é cereja. A cereja... Mas eu consegui me identificar com alguma coisa. Nunca acontece à toa, né? Depois eu vou dar uma lida aqui na cerveja. A cereja é o símbolo da evocação guerreira do samurai japonês
e do destino para o qual se deve preparar, romper a polpa vermelha da cereja para alcançar o duro caroço, ou, em outras palavras, fazer o sacrifício do sangue e da carne, a fim de chegar à pedra angular da pessoa humana. Os samurais haviam adotado como emblema a flor de cerejeira, virada na direção do levante, símbolo da devoção de suas vidas. Os copos dos saberes eram ornamentados de cerejas, outro símbolo da busca do invisível pela via interior das iniciações ocidentais. Nossa, isso aqui combina muito comigo, né? Nessa busca, nessa iniciação, olha aqui, tá iniciando a vida, tô aqui mostrando, tá iniciando a vida como o interior. Olha para onde está indo, né? A minha cereja, a vida do interior. E também vou ler para vocês essa questão do self, para vocês terem uma noção. Não tem self? SELF, não tem. Deixa eu ver se vai ter ego, self ou si mesmo, né? RST, si. Não tem. E esse lugar aqui pra mim, ele parece o quê? Um lago. Então vamos ao lago. Não sei nem se é lago, não, é água. Vendo? Tem muitos símbolos e nós precisamos ir a fundo no que a pessoa diz. E pra mim isso aqui não é um lago. Ele não tem contorno. Ele é água, parece uma água cósmica para mim, então ela é de outra natureza. Aqui a água tem bastante folhas, então eu vou ler só o iniciozinho para dar aquela água na boca. Água. As significações simbólicas da água podem reduzir-se a 3 temas dominantes: fonte de vida, meio de purificação e centro de regenerescência. Esses 3 temas se encontram nas mais antigas tradições e formam as mais variadas combinações imaginárias e as mais coerentes também. As águas, massa indiferenciada, representa a infinidade dos possíveis, contém todo o virtual, todo o informal, o germe dos germes, todas as promessas de desenvolvimento, mas também todas as ameaças de absorção. Mergulhar nas águas para delas sair sem se dissolver totalmente, salvo por uma morte simbólica, é retornar às origens, olha, as origens, fecundação, origem da vida, as origens do desenvolvimento psíquico, retornar às origens, carregar-se de novo num imenso reservatório de energia e nele beber uma força nova, fase passageira de regressão e desintegração, condicionando uma fase progressiva de reintegração e regeneração. Banho, batismo, iniciação. Que tudo! Então, eu não vou ler mais muitas coisas aqui sobre a água, mas fica o convite de você ter aqui. Então, o que nós percebemos? A cereja trouxe o conteúdo também de uma iniciação, de sair da parte vermelha e encontrar a pedra angular, ou o cerne, o centro. E a água, esse processo de purificação e de iniciação. Então, os 2 símbolos que eu li aqui,
eles se complementam. E essa área aqui, ó, eu vou chamar de cosmos, que parece uma energia do cosmos, como eu falei. Cosmogonia? Nossa, não tem cosmo. Cosmogonia, relato da criação do mundo rico em símbolos. Toda religião, toda cultura tem suas teorias e seus mitos sobre a origem do universo e do nascimento do mundo. Olha aqui. A irrupção do ser para fora do nada ou a aparição súbita do cosmo não podem ser objeto da história por serem, por definição, sem testemunhas. Então não tinha testemunhas, então ninguém tem história para contar. A única realidade perceptível é o fruto da criação, a criatura, e não a própria criação. Toda origem é sagrada, origem absoluta. Sua descrição pode assumir apenas a forma de um mito, imaginado pelo homem ou revelado pelo Criador. São os mitos da criação do mundo, assim como o mito de Deus, o mito de outras culturas, assim como o mito do Big Bang, né? Informam sobre o homem e sobre a maneira de conceber a irrupção do ser e da vida. As cosmogonias traduzem um sentimento universal de transcendência, a atribuição das origens do cosmo a um ser ou a seres extracósmicos. Não se trata, senão, de um modo de transformar um problema das origens do mundo em outro problema, ou da transcendência que nós vivemos buscando, né? Essa questão transcendental. E é por isso que se pode dizer que eles falam essencialmente a linguagem interna dos símbolos, que não tem tradução racionalmente unívoca. Legal, depois tem várias páginas aqui falando. Olha só, até tem uma parte do Jung, então eu vou ler aqui. Jung observa, por outro lado, que toda cosmogonia implica certa noção de sacrifício. Dar forma a uma matéria é participar da energia primordial para modificá-la, o que não se dá sem luta. As cosmogonias são acompanhadas sempre de teomaquias ou combates de Deus, de gigantomaquias, de convulsões gigantescas em que deuses e heróis se digladiam e entrematam, erguendo cadeias de montanhas e rolando oceanos entre os abismos. A ordem e a vida só nascem do caos, que foi a questão inicial, né? A ordem e a vida só nascem do caos e da morte. Esses contrários são casais gêmeos, são as duas faces diurna e noturna do ser contingente. Todo progresso se apoia numa destruição. Olha que legal, assim, se a gente pensar no lado positivo, né? Todo progresso vem de uma destruição. Então, por exemplo, se você tem uma casa para arrumar, você tem que tirar tudo aquilo que estava desorganizado, colocar tudo para fora e reorganizar. Você teve que destruir para criar outra coisa, né? Mudar é ao mesmo tempo nascer e morrer. Olha, sim, é o meu desenho, nascer e morrer. Essa semente tem que morrer para nascer. Uau, e essa semente sou eu. Esse é um outro aspecto das cosmogonias, essa lei geral do sacrifício regenerador. Sob uma forma muitas vezes cruel, bárbara e monstruosa, elas ilustram e simbolizam essa lei energética. Espero que tenham gostado e que isso amplie a sua mente de terapeuta, principalmente em relação ao que nós estamos trabalhando aqui hoje, sobre o luto. É, como a literatura diz, como o meu desenho trouxe, para que haja transformação desse luto,
é necessário a morte. Essa pessoa, de alguma forma, precisou estar passando por esse luto para que uma nova organização da sua vida venha, ou seja, uma nova luz, uma nova perspectiva. Realmente a vida dela não vai continuar sendo a mesma, vai ser outra com essa experiência, e que seja uma outra ainda mais saudável, que ela realinhe o que está aqui dentro no seu mundo exterior. Então esse é o nosso objetivo, que ela traga essa energia para o mundo interior, esse Deus, se conecte com Ele e reordene tudo aquilo que ela faz no seu hoje, tá bem? E você, como facilitador que se dispõe a trabalhar com esse tema, você está de parabéns. E continue acompanhando esse paciente e integrando, potencializando a vida. Isso vai clareando e transformando o seu interior e o seu exterior, ok? Todas as dúvidas, por favor, me mandem aqui nesse vídeo e também pode me mandar pelo WhatsApp ou pelo Telegram, tá bom? Ficamos em contato. Um grande beijo, foi um prazer fazer essa dinâmica com vocês. Até lá!